Economia é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade usam os recursos escassos na produção de bens e serviços que serão consumidos pela própria sociedade. A palavra economia deriva da fusão de duas palavras. Em grego, oikos significa lar, em latim, nomos significa normas. Portanto, a economia se encarrega de estudar as normas que gerem os recursos que serão utilizados no nosso lar. Um dos princípios econômicos é a lei da escassez. A lei da escassez diz que os recursos são escassos, que os recursos são finitos. Como é que funciona isso? Para termos uma ideia, a população mundial é de 7,6 bilhões de pessoas. O número de adultos, aproximadamente 5,8 bilhões. Só para a gente ter uma ideia, a população dos Estados Unidos é de aproximadamente 325 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 4% da população mundial. O número de adultos nos Estados Unidos é de 241,2 milhões de pessoas. E aí eu pergunto, o que aconteceria se os 7,6 bilhões de pessoas no mundo tivessem o mesmo padrão de consumo dos habitantes dos Estados Unidos? Em princípio, seriam necessários de 4 a 5 planetas Terra. Seria necessário quintuplicar a produção mundial de energia elétrica. Haveria cerca de 5,8 bilhões de automóveis. Atualmente, há 850 milhões de automóveis. Em um ano, seriam consumidas todas as reservas de petróleo de todo o mundo. Seria necessário aumentar em 80% a extração de minério de ferro, o equivalente a 4 mineradoras como a Vale. As reservas mundiais de minério de ferro se esgotariam em menos de um século. Seria necessário triplicar a produção mundial de alimentos, e não há áreas disponíveis para tanto. As emissões de dióxido de carbono aumentariam em 500% até 2050. As reservas hídricas entrariam em colapso em função do consumo humano e principalmente da irrigação na agricultura e no consumo animal da pecuária. Haveria contaminação do solo e subsolo por lixo. Portanto, é razoável dizer que os recursos naturais são escassos e que o sistema econômico mundial precisa definir o que produzir, em que quantidade produzir, como produzir e para quem produzir. E como o sistema econômico produz e consome aquilo que produz? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que é o fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda é formado pelo fluxo real da economia e pelo fluxo monetário. O fluxo real da economia mostra como serão produzidos os bens e serviços no sistema econômico e como são adquiridos os chamados fatores de produção, que são os itens necessários para se produzir e se prestar os serviços. Os fatores de produção basicamente são o trabalho, o capital, a terra, a tecnologia e a capacidade empresarial. No fluxo real da economia, as empresas e as famílias ora agem como consumidores, ora agem como vendedores. Nessa ilustração que você está vendo, enxergamos o fluxo real da economia. O mercado de bens e serviços é demandado pelas famílias. As famílias, por sua vez, ofertam trabalho no mercado de fatores de produção, ou seja, as empresas demandam o trabalho das famílias e ofertam os bens e serviços para o sistema econômico. Já o fluxo monetário mostra como as famílias e as empresas serão remuneradas. Nessa ilustração que você está vendo na tela, o fluxo monetário da economia mostra que as famílias transferem recursos para a compra de bens e serviços por meio de seus salários. As empresas recebem esses recursos e remuneram os fatores de produção que serão o salário das famílias. Da interação entre o fluxo real e o fluxo monetário surge o fluxo circular da renda. O fluxo circular da renda responde àquelas perguntas iniciais: o que produzir, em que quantidade produzir,
como produzir e para quem produzir. Na figura que você está vendo a seguir, temos o fluxo circular de renda, que mostra que o mercado de bens e serviços é demandado pelas famílias, que, por sua vez, ofertam os serviços dos fatores de produção ao mercado de fatores de produção, que são comprados pelas empresas. As empresas ofertam os bens e serviços. No fluxo monetário, o sentido é o inverso. Temos, portanto, a resposta o que produzir e quanto produzir no mercado de bens e serviços, como produzir, que é a forma como as empresas utilizarão a tecnologia, e para quem produzir, que é o mercado de fatores de produção. Com base no fluxo circular de renda, a economia cresce. Contudo, a economia não cresce de forma linear. Eventualmente, a economia pode entrar num processo de estagnação, recessão e, na pior das hipóteses, depressão. Como isso acontece? No gráfico que você está vendo, tem a distribuição do produto pelo tempo. A economia cresce, contudo, chega a alguns momentos em que há um ciclo de estagnação, recessão, depressão, até a retomada do novo ciclo econômico, e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque, eventualmente, há uma saturação do nível de consumo das famílias, ou uma crise cíclica endógena dos investimentos das empresas. Assim, o ciclo econômico, via de regra, passa por 4 fases: expansão, boom seguido de estagnação, recessão e depressão. A figura que você está vendo na tela mostra como esse ciclo evolui: o ciclo de expansão, o boom, a estagnação, um momento de recessão e a depressão econômica. A compreensão dos ciclos econômicos ajuda na formação das expectativas e na construção dos cenários econômicos. Antecipar uma crise, por exemplo, pode ser a diferença entre uma empresa investir no momento em que se aproxima um ciclo de estagnação, o que inevitavelmente levaria a uma capacidade ociosa, gerando perdas à empresa. Uma forma de acompanhar as tendências do mercado é observando o que diz o relatório Focus do Banco Central do Brasil. Esse documento, disponível no site do Banco Central, apresenta a síntese das expectativas que as instituições financeiras, corretoras e empresas de relevância fazem sobre os principais indicadores econômicos, tais como a expectativa de crescimento do PIB, inflação e taxa de câmbio para este e os próximos anos. O relatório Focus é divulgado gratuitamente toda segunda-feira. Nesta unidade de estudo, foi possível entender os preceitos da economia, o fluxo circular da renda e os ciclos econômicos. Até a próxima!